Quando eu comecei a meditar, as primeiras vezes, os primeiros meses, era delicado. Mas a primeira vez que eu consegui ficar 5 minutos em paz, aí a minha mente abriu uma luz ali. Eu falei, nossa, é possível. 5 minutos de paz, 5 minutos com a mente limpa. 5 minutos respirando profundamente. E focando nessa respiração, e focando nessa respiração, e focando. 5 minutos fazendo isso. Aí eu fui aumentando para 10. Aí a respiração ia ficando mais calma. A mente ia limpando. Mesmo os pensamentos passando pela cabeça, passando muita coisa ali, eu percebi que iam ficando cada vez menos acelerados os meus pensamentos. Iam ficando menos acelerados. E aí eu comecei a sentir uma brecha de paz, assim, quando eu meditava. E aí, a primeira vez que eu meditei, que eu senti paz, mas paz de verdade, que eu não tinha preocupação com o futuro, eu não estava ruminando nada do passado, que eu estava em paz, aí a chave virou. Aí a chave virou e aí não teve mais volta, porque todas as minhas meditações começaram a ser assim. Vinha essa paz, assim, que durava durante a meditação e depois ia embora. Porque aí depois a minha mente voltava a ficar louca de novo, acelerada, e o meu futuro, e aí o dinheiro, ai meu Deus, aí começava a ficar tudo de novo, sabe? Acelerada. Era a minha mente com medo do desconhecido, com medo de um novo estado, que não, na minha mente não sabia o que era paz. Ela estava condicionada a criar dores para ela, criar sofrimentos. Eu estava acostumada a criar dores para mim, motivos para sofrer. E então, ter aqueles instantes de paz era muito novo. E eu ficava assim, nossa, mas será que eu não estou ficando louca sentindo isso? A gente não está acostumado a sentir paz de verdade. E aí foi aumentando, aí fui aumentando as meditações. Aí às vezes eu ficava meia hora, aí às vezes eu ficava 40 minutos. E aí falei, poxa, isso é bom, isso é muito bom. Só que eu percebi que essa paz, quanto mais eu fui insistindo nela, nessa meditação, mais essa paz foi ampliando. E aí, a paz que eu sentia que durava só a meditação, ela começou a durar. Então é um estado de paz que ele dura, que ele não é um estado de paz que ele vai que vai ser perturbado por qualquer coisa. Não é qualquer coisa que vai fazer eu sair do eixo da linha da paz. Não, não sai mais. Tipo, essa paz ela foi aumentando cada vez mais, ela foi aumentando cada vez mais. A minha mente foi ganhando cada vez mais espaço, foi ficando cada vez mais limpa. E aí eu já venho nessa pegada de estudar autoconhecimento, só que quando eu comecei a estudar, eu saí da caixinha do. é, Quando eu fui me desenvolver espiritualmente, eu comecei na caixinha do catolicismo. Então, eu era católica, tinha a Bíblia. Aí eu comecei a frequentar a igreja católica com a evangélica tudo ao mesmo tempo, para ver onde eu me encaixava. Aí não me encaixava em nenhuma, não me encaixava em outra. Aí depois, na adolescência, da adolescência para a fase adulta, conheci o espiritismo, fiquei fascinada. Não frequentava os centros, né? Mas eu lia muitos livros, eu achava o máximo, eu falava, pô, a gente reencarna, que legal. E também trazia uma paz para a alma, trazia uma coisa boa, tipo, meu, que bom que eu sou eterno. Mas uma coisa é você ler num livro que fala que você é eterno, outra coisa é você sentir que você é eterno. Uma coisa, eu mesmo lendo todos os livros, eu ainda tinha muito medo da morte, do futuro, ficava muito preocupada com o futuro, e eu fui criando uns medos muito loucos na minha mente, assim. Quer dizer, eu saí de umas caixinhas e entrei em outras caixinhas. E essas caixinhas, elas tinham uma certa dor, assim. Elas não traziam a paz absoluta. Elas traziam, assim, que bom, eu sou eterno. Tipo, eu saí do lance do não vou ser condenada, não existe céu e inferno, mas eu posso ficar pagando por uma coisa que eu fiz numa vida anterior, mas que eu não lembro nessa. Quer dizer, eu não conseguia processar isso, eu não conseguia processar, eu não conseguia entender, tá, mas para eu pagar por uma coisa que eu fiz numa vida anterior, eu tenho que lembrar. E por que que eu não lembro? Então, era uma resposta que não vinha. E mesmo quando eu ouvia assim, mas isso é um ato de amor, porque se você, os livros sobre os livros do Allan Kardec fala isso, que é um ato de amor você não lembrar, porque se você lembrasse o que você fez, isso ia causar muita dor. Só que como que você pode processar uma coisa que você não lembra, entende? Como que você pode curar uma coisa que você não lembra? Então, também não estava batendo. Aí até que eu passei por uma depressão muito profunda, 2018 para 2019,
que eu nem sabia que eu estava com depressão, mas era um quadro depressivo, onde eu não via saída. Eu falava, pô, mas que droga, né? O mundo é isso aí, a gente tá aqui. Eu tava sentindo um vazio muito grande, onde nada preenchia, e eu só queria sair daquele vazio, eu só queria me curar daquilo, porque a dor era muito grande. Era uma dor que eu não conseguia colocar em palavras, assim, um vazio, nada preenchia aquele vazio. E aí comecei a ler, a assistir umas palestras, começou a vir para mim uns conteúdos. Assisti muitos vídeos do Haroldo Dutra. Haroldo Dutra, ele fala de reforma. Haroldo Dutra, ele fala de reforma íntima. Então, os vídeos do Haroldo Dutra foram muito importantes para mim, do Divaldo Franco, que são da vertente espírita, mas que traziam um certo alento para minha alma. A Anete Guimarães também. Aí, vendo esses vídeos, e aquilo trazia assim, tipo, calma. Tem alguma coisa aí que você não tá enxergando. Era mais ou menos isso. Os vídeos traziam isso para mim. Continuei lendo os livros que eram da vertente do espiritismo. Amava o Chico Xavier. Eu maratonei aquele Pinga Fogo. Quando eu achei no YouTube, eu peguei e assisti todos que eu vi, porque eu achava a forma dele falar me trazia paz, assim. Eu falava, nossa, quando eu assisto esses vídeos eu fico em paz. Mas era uma paz que era uma paz que ela estava ali enquanto eu estava vendo aqueles vídeos. Passava os vídeos ou eu terminava de ler os livros, aquele vazio estava lá. E era aquele vazio que eu estava tentando tampar com alguma coisa externa a mim. E eu não sabia como processar aquilo. E aí eu comecei a meditar, comecei a ler sobre meditação, que a meditação curava tudo, que a meditação era um divisor de águas. Eu falei, não, então eu vou meditar. Se eu preciso me curar e é isso que eu preciso fazer. Então eu comecei a sentar e falar, eu vou meditar, mas não importa o que aconteça, eu vou meditar. E foi muito firme, assim, quando eu decidi que eu queria, e uma vontade, assim, uma vontade extrema de saber quem sou eu, por que eu tô aqui, por que eu tava sentindo tudo aquilo. Não é possível que eu tava pagando por uma coisa que eu não lembrava. E meditação. Então, quando eu comecei a sentir paz de verdade, quando a minha mente começou a ficar em paz pela meditação, começou a vir a cura. E quando eu comecei a sentir isso, aí quando eu lembro, eu começo a chorar. Não quero chorar. Eu comecei a sentir essa paz. E essa paz, ela mudou a minha vida, ela me salvou de mim mesma. Porque aquele vazio, ele começou a ser tampado por um amor tão profundo que não tem como eu colocar em palavras. Foi um amor muito profundo. É um amor muito profundo que você sente quando você medita, porque você sente a sua própria energia, você sente o amor de Deus por você. E você entende que Deus te ama de qualquer maneira, não importa o que. É muito profundo. E a minha mente começou a limpar, e a cura começou a vir. Eu me curei da depressão sem medicação nenhuma, pela meditação. Chegou um tempo, acho que até o ano passado, eu comecei a fazer terapia. Fiz por um tempo a terapia, depois eu parei também. E fiquei no caminho da meditação, para abrir a minha mente. Tanto na terapia, quanto na meditação, vem para você se curar de muita coisa que você está condicionada. Então, vem para você curar seu relacionamento com família, com amigos. Vem para você curar a sua mente de pensamentos destrutivos. Vem para você curar a sua mente de muita coisa. Só que esse processo de cura, ele se dá no nível da consciência, no nível, não no nível da sua mente aqui, limitada, mas é no nível mais profundo, é no nível onde você está em puro estado de essência, sabe? Onde você está em puro estado de paz com você mesma. E você está plenamente lembrando desta conexão, sabe? Você está conectada com Deus, com o eu superior te guiando. Eu já estava sendo guiada pelo eu superior, pela própria fonte, sem saber. Porque o meu nível de consciência ainda era muito grande, então eu não tinha como racionalizar o que eu estava sentindo. Mas era uma coisa muito boa, uma paz maravilhosa, e cada vez melhor. Eu comecei a sentir um amor profundo por tudo que eu via. Eu comecei a agradecer por tudo. Eu comecei a agradecer por ver o sol nascer. Eu comecei a agradecer por ver o sol se pôr. Eu comecei a agradecer. Cada vez que eu ia tomar café da manhã, eu sentava na minha varanda, eu agradecia. Eu falava, pô, eu tô viva. Eu estou me sentindo bem, eu estou em paz. E essa paz começou a me salvar de mim mesma.
foi saindo aquelas dores que eu nem sabia o que que era, aquele vazio foi indo embora, foi indo embora. E aí a meditação foi se tornando a coisa mais importante para mim, porque era um momento que eu estava em paz, assim. Então, acordar pela manhã, eu ia lá, e não era uma oração de Deus me salva, pelo amor de Deus, que eu entendi que não era isso. Era, era um, puxa, que bom que você me ama, e que bom que eu não tô sozinha, agora eu sei. Então, não adianta você ler os livros eles vão te guiar, mas é a experiência que vai fazer você lembrar. Quando você quiser, você vai lembrar. Quando você desejar profundamente lembrar o que você é, as respostas vêm porque a própria fonte vai te dizer o que você é. E vai te dizer com uma intuição muito forte, de forma que você não duvide. É o eu superior te guiando. É esse foco da fonte na gente. E então, cada vez que eu sentava na minha varanda para agradecer a Deus, para agradecer por tudo, por estar viva, por me sentir bem, eu falava, poxa, obrigada, eu tô me sentindo bem. Eu acho que eu tô começando a entender o que é o amor de Deus por mim, o que é o seu amor por mim. E agradecia, e conversava com Deus como se ele estivesse na minha frente. Que isso foi uma coisa que eu tinha aprendido até foi alguns vídeos do Haroldo Dutra, não vou lembrar o livro, tá? O livro não, desculpa, eu não vou lembrar o vídeo, isso tem muito tempo, isso foi lá, entre meio e final de 2019, início de 2020, enfim, e eu sentava e eu agradecia, sabe? E mesmo durante a pandemia, eu não tava, eu tava tomando os meus cuidados, tudo como a gente via na TV, mas eu não tava angustiada por nada daquilo, eu tava em paz. Era uma mente em paz. Então eu conversava com Deus, sempre converso com Deus como se ele estivesse na minha frente, falando, olha, obrigada, eu tô feliz, eu tô bem. Até que essa intuição foi ficando forte, eu comecei a sentir que era a intuição, que Deus estava falando comigo através da intuição, sabe? E aí a coisa começou a mudar. E aí começou a vir para mim uns livros assim que mudou minha vida. Peça Será Atendido, da Esther Hicks. Começou a vir o curso em Milagres, que eu estou estudando até hoje, fazendo curso sobre ele, que é o curso que eu faço com a Marcela Leal, do @Escola da Liberdade. Ela tem canal aqui no YouTube, tem Instagram com o mesmo nome, @Escola da Liberdade. Comecei a assistir os vídeos da Mai de Andrade, do Cadu Cassal, comecei a ler muitos livros que a mente começou a abrir, o Kybalion, sabe? Agora a Escola dos Deuses, do Hélio de Ana. Começou a vir muitos livros para mim, sabe? Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, se eu não me engano. Agora não vou lembrar do nome do livro. Mas livros do Joseph Murphy, do Amit Goswami, que fala de física quântica. Enfim, começou a vir muita coisa para mim, sabe? Também gosto muito do canal Paranormal Experience, comecei a assistir, porque eu adoro quando eles levam pessoas para falar sobre esses temas, enfim. Então minha mente começou a abrir, começou a vir muito conteúdo, que isso é outro diferencial. A mente, conforme você vai dando espaço para ela, a sua intuição vai te guiando, olha, lê tal livro, sabe? Teve um livro do Yogananda também que foi fantástico, que eu li, que eu amei muito. Foi maravilhoso. Sete Fala, A Eterna Validade da Alma, se eu não me engano é da Jenny Roberts. Começou a vir livros, começou a vir temas para mim, começou a vir livros. Livro de Saint Germain também, sobre Saint Germain. Não vou lembrar o nome do livro. Tem livros que eu já li já tem muito tempo, mas conforme eu for lembrando eu venho trazendo para vocês. Mas foi um divisor de águas, a vida começou a mudar. Eu comecei a ser guiada, ler tal livro. A meditação foi se tornando cada vez um pouco mais longa. Hoje em dia não tem uma regra, hoje em dia tem vezes que eu medito 30 minutos, tem vezes que eu medito 40 minutos, tem dias que eu medito 15 minutos. O efeito é o mesmo. A sensação de paz, quando ela está na gente, ela não vai embora. Não importa o que você passe na sua vida, a sensação de paz não vai embora, ela permanece com você. Você tem vem uma clareza para resolver as coisas e não tem aquele sofrimento, aquele pesar. A minha tia, ela foi pro plano espiritual recentemente, 2 tias, né? Faleceu a tia Tid numa semana e a tia Lourdes na semana seguinte. Enfim, a tia Lourdes eu não tinha muito contato com ela, com as duas eu não tinha muito contato, mas eu percebi paz, eu percebi que não teve aquela sensação assim do tem que sofrer, fique mal, não, era uma sensação de paz, elas estão bem.
elas estão na jornada delas, de despertar da consciência, porque o que nós somos é eterno, não morre. Só a forma que a gente cria que tem um prazo de validade, porque a gente coloca esse prazo de validade para a experiência acabar. Hoje eu entendo isso. Mas o que nós somos, em essência, é eterno. Então, é uma clareza, é uma paz. Meu pai passando por cateterismo, porque ele vai ter que colocar um stent no coração, mas mesmo tudo isso acontecendo, não tem sofrimento. O que tem é uma clareza. Meu pai está no processo dele, minha mãe no processo dela, meu irmão no processo dele, eu no meu processo, cada um no seu processo, e está tudo bem. Porque não tem o caminho certo e errado, e cada um vai lembrar na hora que desejar lembrar, sabe? Isso não pode ser algo forçado. A pessoa precisa ter o desejo de querer lembrar, entende? Então isso é importante. Então, por isso que eu vou insistir para vocês meditarem, meditem profundamente, leiam os livros Um Curso em Milagres, da Ellen Schuckman, leiam o livro Escola dos Deuses, do L.D. Ana, que é fantástico, leiam o livro do Yogananda, leiam o livro O Kybalion, e quantos outros aparecerem para vocês. 7, A Eterna Validade da Alma, da Jenny Roberts. Esse livro é fantástico também, é muito esclarecedor, é muito amoroso. Todos esses livros, eles abrem a nossa mente de forma muito amorosa. Tem um outro que é o Peça e Será Atendido, da Penny Pierce também, que está no meu radar para ler, mas eu já tinha lido uma parte dele, ele é muito amoroso. Eu não terminei esse livro, porque às vezes eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, enfim. Mas esse eu tô lendo ainda, em vias de. Comecei a ler, li uma parte dele, aí parei, e aí agora eu tô lendo o livro do Hélio de Ana, A Escola dos Deuses, que eu vou mostrar a capa de novo para vocês. Este livro, ele é maravilhoso. É o livro, Manual A Escola dos Deuses, do Hélio de Ana. E o livro, assim, que é o queridinho, que é eu tenho um amor profundo por esse livro por causa da facilidade que ele nos dá da gente descondicionar a nossa mente. E só fazendo as lições de Um Curso em Milagres para entender isso. Este é o livro Um Curso em Milagres, da Ellen Schuckman. Esse livro, ele é fora de série, é extremamente poderoso, as lições são muito amorosas. No início a gente pode criar uma resistência às lições, mas se a gente insiste em fazer, se a gente se compromete com nós mesmos a fazer a lição, a mente vai limpando também, a mente vai se descondicionando, e a gente começa a lembrar do que nós somos em essência. É um processo muito amoroso, porque para a gente começar a ler um livro como esse, a gente já está sob guiança do eu superior, a gente já está sendo direcionado para lembrar do que nós somos em essência, e o nosso caminho ele se torna mais doce. O vídeo ficou muito longo, porque eu falo bastante. Eu tô aqui também sendo guiada pelo meu eu superior, pela fonte criadora. Enfim, tô aprendendo isso, a confiar, porque a gente começa a ser guiada e a gente meio que começa a duvidar. Fica assim, mas será que é isso mesmo? Mas aí a gente percebe que as ideias são tão amorosas que é a guiança do eu superior, ou do Espírito Santo, chame como quiser, o foco de Deus em nós. E é muito profundo, e não tem como colocar em palavras, é só lembrando para saber. Mas se eu pudesse deixar aqui como última mensagem, que vocês, que desperta, o meu desejo é para despertar em todo mundo, sabe? Essa vontade de se conhecer, esse desejo de se conhecer. Esse desejo de saber quem vocês são, para vocês sentirem que vocês são eternos, são expressões de amor da fonte como eu sou, todos nós somos amor absoluto, energia. Todo o resto é criação da nossa mente, que pode ser amorosa quando é intuída pela própria fonte, como pode ser dolorosa quando criamos a partir do nosso ego e nos apegamos a essas criações como se elas fossem tudo que existe. Então, que vocês despertem esse desejo de se conhecerem. Como o vídeo ficou longo,
Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Enfim, uma postada sábado, às 10 da manhã, domingo, às 10 da manhã. Então, que vocês assistam, que esses vídeos façam a diferença na vida de vocês. Porque foi com vídeos assim e com livros maravilhosos como esse que eu citei, que eu comecei a trilhar um caminho de amor, de paz e lembrar da conexão com Deus, ser guiada pelo eu superior, que é o foco da fonte em mim, como está em vocês, mas é uma questão da gente querer lembrar, porque a fonte ela é tão amorosa que ela permite a gente escolher a hora que a gente vai lembrar. Lembrar todo mundo vai, isso é um fato. Uma hora você vai lembrar que você é uma expressão de amor da fonte, mas a gente determina o quando. O nosso livre-arbítrio está nesse quando aí, que determine também não, porque eu acredito que chega uma hora que a gente cansa mesmo de sofrer, de acreditar que somos pecadores, que vamos para o inferno. A gente se cansa de tudo isso. Ficar criando experiências dolorosas para a nossa vida. Chega uma hora que a gente se cansa. E é na hora que a gente se cansa que a gente começa a questionar, tem que ter outra maneira, tem que ter outra maneira. Aí as respostas vêm. E as respostas virão para vocês de forma muito amorosa, dentro para fora, nada fora. É tudo dentro. Então a fonte vai te orientar através da sua intuição, é de dentro para fora e não de fora para dentro. A meditação ela é uma ferramenta, porque ela vai transformar a sua mente em um portal para você lembrar do que você é. Então, é por isso que é um processo muito amoroso. E é um processo que é delicado, que ele vai demandar tempo, porque é todo um processo para a gente começar a acreditar. Porque vem o primeiro pensamento, eu tô ficando louca, essa paz, não é possível que eu tô sentindo essa paz. Aí você começa a intuir as coisas e fica, não é possível que eu tô intuindo, isso aqui é loucura, eu tô ficando louca. Aí você começa a perceber que não, que é um processo amoroso e que é o eu superior te guiando. E aí você começa a entender que o eu superior é o foco de Deus em você. E aí a coisa vai fluindo. Então é de dentro para fora. Esse meu vídeo, vocês vão sentir a minha energia mais que as minhas palavras. E eu espero que com isso vocês façam a pergunta, sabe? Que desperte esse desejo em vocês. Porque quando despertar, a própria intuição, o que vocês são em essência, vai guiar vocês e vai ser muito amoroso. Então fica aqui meu depoimento, o que é o eu superior, o que é essa conexão, os benefícios que tudo isso traz. E eu desejo do fundo do coração que assim como o meu despertar está sendo, que o despertar de vocês e da consciência seja doce, seja feliz. Um beijão. Tchau, tchau.